Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 9 de outubro de 2015. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. E nós estamos aqui, meus amados, minhas amadas, começando mais um dia. Dia em que a gente tem sempre tanto o que fazer, né? Todo mundo que está aqui me ouvindo provavelmente tem tanto o que fazer na sua vida. Mas gira daqui, gira dali, como um bom cristão ou uma boa cristã. As pessoas, né, que realmente amam a Cristo, eles entendem que é tudo vaidade. Olha para vocês verem, eu me levanto de manhã, me troco, tomo café, levanto os meninos, faço eles tomarem café, pego eles, levo para a escola. A manhã inteira eu pego para limpar a casa, volto, busco os meninos, aí eles chegam, bagunçam muitas coisas, não toda a casa, mas fazem, né, o servicinho deles. Aí a gente suja a cozinha que tinha limpado de manhã, suja de novo, aí limpa de novo, e aí passa o dia nesse ritmo, à noite tem que sujar de novo, limpa de novo, aí põe eles para dormir de novo, vai descansar de novo, e dia após dia, se repete essa história. Até que quando a gente, conhecendo a palavra de Deus, a gente aprende e conhece uma coisa, descobre uma coisa. Que quando a gente tem Deus na nossa vida, o dia nunca é igual. Apesar das nossas tarefas serem sempre basicamente as mesmas, o nosso dia ele é cheio de descobertas com o Espírito Santo de Deus. Pelo menos para mim tem sido assim. Eu acredito que a noiva de Cristo, o povo eleito do Senhor, né, que está se preparando para subir para a glória, tem tido essa sensação, dias de descoberta. E hoje, enfim, então entendendo que tudo é vaidade, a gente tende a parar, né, alguns minutos, alguma hora, algum tempo do nosso dia e se dedicar a conhecer o nosso Criador. Porque a coisa mais importante, meus irmãos, não que eu vou deixar o filho passar fome, não vou deixar de cozinhar para ler a Bíblia. Obrigação é obrigação, isso é responsabilidade, mas eu consigo abrir um espaço no meu dia, todos os dias, para buscar conhecer mais o meu Deus, o Deus que eu tanto amo. Porque se eu digo que eu o amo, a primeira coisa que eu tendo e tenho que fazer é conhecê-lo. Ou estou errada? E glória a Deus nessa conversa toda, Ele tem nos dado a chance, a oportunidade, né? A graça de poder compartilhar as coisas que com Ele nós vamos aprendendo. Hoje eu estou vendo uma coisa, ontem eu recebi um texto bíblico, Provérbios 6, 16 a 19, e aquilo me fez pensar muito, porque eu tenho visto muito pessoas assim, e eu me preocupei por essas pessoas no sentido, meu Deus, desde que eu conheço certas pessoas há anos, eu só tenho visto isso repetidamente acontecer na vida delas. Quais características tão pesadas. Se vocês abrem comigo em Provérbios, capítulo 6, eu quero ler desde o versículo 12, porque é mais coerente assim. Hoje a gente vai discutir sobre a maldade. O que é a maldade? Olha só, tem pessoas que eu conheço, tem uma em particular, que não vem ao caso dizer quem é e tal, mas é justo para os irmãos entenderem bem, um exemplo bem hipotético aqui, mas bem real. Tem uma pessoa que eu conheço, tem tantas, mas tem uma que eu conheço, desde quando eu tive o primeiro contato com essa pessoa, eu tenho visto nela características pesadas, como muito orgulho, muita arrogância, muita prepotência. Mas eu tinha a sensação que ela não era ruim de coração, porque é um tipo de pessoa que ela fala demais, ela acusa, ela inventa e ela faz confusão, aí gera guerra, ela briga, ela explode. Depois, se você volta, ela já tá normal com você, como se nada fosse, te trata bem, bem até certo modo, do jeito dessa pessoa ser, ela te trata. Mas assim, parece que ela não. A sensação que eu tive várias vezes é que parecia que essa pessoa não guarda mágoa de ninguém. Vive brigando com todo mundo, mas como que se não guardasse mágoa de ninguém. E é muito prestativa. Quando precisa dessa pessoa, ela vem, ela resolve o que precisa ser resolvido e tudo. Fica por isso mesmo.
e faz com capricho, faz com certo, né? Mas vendo, eu um dia cheguei à conclusão, bom, essa pessoa é arrogante, é prepotente, é orgulhosa, acha que ela é demais, mas ela não é mal, porque eu não vejo essa pessoa gerando um discurso contra uma outra pessoa com maldade para destruir essa pessoa. Ingenuidade minha, meus irmãos, porque quando você para ler Provérbios, e isso aqui eu acho que hoje vai tirar a dúvida de muita gente pessoal, dúvidas pessoais com relação ao seu próprio caráter e também dúvidas das pessoas que te circundam. Porque a Bíblia nos ensina a analisar as coisas. A Bíblia ela nos ensina a pensar. A Bíblia ela nos ensina a entender com quem que a gente está lidando para saber como que nós temos que nos comportar com tais pessoas. Porque tem pessoas nocivas a nós. E tem pessoas que trazem o bem a nós. Então, se eu caminho com pessoas nocivas, porque a raiz delas é aquela mesmo, e elas têm prazer em ser aquilo que é, por um motivo que só Deus o sabe, elas deixam Satanás agir na vida delas, é melhor para nós fazermos de tudo para nos afastarmos dessas pessoas, do que tentar conviver em paz com elas, tentar viver com elas. Então, meus amados, olha, advertência, olha como é que o título da minha Bíblia puxa, advertência contra a maldade. Eu pensava que essa pessoa não era mal com o, né, de maldoso mesmo, que gosta de fazer o mal ao próximo, porque eu via certas características positivas, mas lendo Provérbios capítulo 6, eu descobri que todas as características que estão nesse pequeno texto, eles encaixam dentro do caráter de uma pessoa mal. Infelizmente é a realidade. E eu quero destrinchar com vocês hoje isso. E Deus ele vai nos trazer hoje muito entendimento, porque nós precisamos entender a nossa própria vida, entender com quem que a gente lida, como eu disse e repito, para a gente saber até como orar por essas pessoas e se a gente tem que orar por essas pessoas. Então, olha só, o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Olha que coisa perigosa, que coisa perigosa. Ele anda com perversidade na boca. A gente acha que muito é caso de mulher fofoqueira, mas meus irmãos, você se começa a pensar bem, e você precisa pensar bem nas pessoas que você conhece. Isso não é julgar. Julgar é você apontar o dedo na pessoa e falar com a sua boca diante de outras pessoas e falar: você é isso, você é isso, você é isso. Isso é acusar. Existem acusações verdadeiras, porém, mas existem acusações falsas. Mas Deus ele não nos ensina a acusar, mas ele nos ensina a observar, a analisar com quem que a gente está lidando. Tanto é que a Bíblia nos ensina a caminhar com o santo e a não caminhar com o ímpio. A Bíblia nos ensina a não nos assentarmos na mesa dos escarnecedores. A Bíblia nos ensina a fugir do homem iníquo. A Bíblia nos ensina a sair fora de todo tipo de pessoa que gostam de semear maldade. Então, como que eu posso saber de quem que eu vou fugir ou não, se eu não analisar as pessoas que eu conheço? Mas é uma análise minha. É uma análise crítica pessoal. Não que eu precise abrir a boca com alguém e começar não. Mas eu analiso no meu silêncio. Eu leio a Bíblia, eu vejo o nome de uma dessas características, eu lembro da tal pessoa e eu penso os atos que essa pessoa pratica e se enquadram nisso? Ou se enquadram no bem ou se enquadram no mal?
E ali eu já começo a entender o que essa pessoa pode fazer comigo. Porque é aí que mora o perigo. Essas pessoas, minhas irmãs e meus irmãos iníquas, elas tendem não só a desgraçar a vida delas, mas tendem também a querer desgraçar a vida de todo mundo que está ao redor delas. A coisa é tão pesada, é tão séria, que eles se comem entre eles. Imagina um marido e uma mulher que não presta. E eles falam mal dos vizinhos todos. Eles vivem criando contenda dali e daqui. Mas você observa a vida desse marido e dessa mulher, eles estão sempre brigando também. Estão sempre quebrando o pau. O filho com uma mãe, a filha com uma mãe, enfim. Uns dois irmãos que são muito unidos, mas vivem gerando maldade daqui e dali, entre eles brigam. Essas pessoas normalmente, eu tenho visto isso. Tem aqueles que são solitários, que fazem a maldade por conta própria, mas eles estão sempre agrapados, né? Eles estão sempre colados com alguém, eles sempre se juntam com alguém. Eu conheço, infelizmente, uma pessoa que ela é sozinha. Ela é maligna e é sozinha no sentido, tem filho, tem tudo, mas ela, toda vez que ela vai a alguém com um sorriso no rosto, ela vai com segundas intenções. E quantas vezes ela tira do baú dela intriga, mentira, acusação, maldade. Ela é capaz de colocar filho contra a mãe, porque ela conseguiu uma vez abrir uma acusação comigo, querendo me colocar contra a minha mãe, falando coisas absurdas que eu sei que são mentira. Glória a Deus. Mas se você, meu irmão, é uma pessoa ingênua, não tem maturidade na vida, não tem bagagem, não tem experiência, não lê, não aprende a palavra de Deus, você vai na conversa dessas pessoas. São traiçoeiros. Então esses são os solitários, mas tem aqueles que se agrupam, que são os chamados mesa dos escarnecedores. São pessoas que estão sempre em grupo de 2, de 3, até de 4. E eles, entre eles, maquinam o mal contra todo mundo que eles botam na cabeça. Ah, hoje eu cismei com esse, então nós vamos pegar com esse. Vamos começar a arrumar acusação falsa. Meus irmãos, o negócio é muito pesado. O negócio é muito perigoso. Quantas vezes você caminhando na rua ou vai em casa de certas pessoas, aí ela acena para você com os olhos, faz um belo sorriso, mas com o pé ela tá arranhando. Eu tenho que arrumar um jeito de fazer alguma coisa com isso aqui, porque ela tá bem demais, tá feliz demais, a vida dela é boa demais, ela é muito quieta, ela não tá nunca no meio de ninguém. Não gosto disso não, eu quero arrumar um jeito de fazer um veneno, porque eu quero ver ela brigar com alguém. Eu nunca vi. Gente, o povo é assim, tem gente assim, gente falsa, gente hipócrita, que com os olhos te dá um belo olhinho, te faz um sorriso, te aperta a mão. Inclusive a Bíblia, eu não vou achar isso aqui agora, tem uma passagem que diz, e eu lembro dela porque isso acontece aqui, tem certas pessoas que elas te oferecem para comer na casa dela. Vem almoçar na minha casa. Aí você vai num domingo almoçar na casa dessa pessoa, mas aí ela fica controlando tudo que você come e depois ela amaldiçoa. Tem uma coisa sempre em Provérbios que fala desse tipo de coisa. Aí a Bíblia te aconselha, é melhor não ir. Você não tem que ir comer na casa dessa pessoa, porque pelo menos você não vai se sentir em dívida com ela. Olha, a coisa é muito pesada. Então, faz sinais com os dedos. Você vê, né, o pessoal, tchau, tchau, oi, tudo bem? Né? Faz sinal com os dedos, cheia de conversa. Mas o coração, olha só, no seu coração há perversidade. O significado de perversidade eu não coloquei aqui não, mas perverso é mal, é maligno, é tudo que vem das trevas, tá? E aqui o meu texto fala, olha, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. A sua alma abomina. Tem outros que dizem os 7 pecados que mais abominam a Deus. Olha, aborrecer significa sentir horror, detestar.
Então, se você vê na sua Bíblia aí que começa 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina, no final são 7 coisas que ele detesta, ok? É sempre a mesma coisa. Os 7 pecados que mais abominam a Deus. Abominar é detestar. Detestar significa odiar, sentir repugnância, ter nojo. E a Bíblia minha aqui fala de a alma de Deus. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Quando se diz alma, eu, Ana Paula, particularmente, entendo tudo ligado a sentimento. É na alma que você ama alguém, é pela alma que você se apaixona, é pela alma que você se entristece, é pela alma que você se alegra, é pela alma que vem a depressão, a opressão. A alma é uma cápsula de sentimentos, é o nosso ponto chamado coração. Então nós temos o corpo físico, que você vai ter as reações físicas. Mas você já viu, por exemplo, quando você uma vez se apaixonou, quando você estava iniciando a sua puberdade, a sua adolescência, aí se apaixonou por alguém. Só de ver aquela pessoa veio frio na barriga. Meu amado, minha amada, esse frio na barriga, ele é uma sensação quase física, mas você vê que ela não é física. É uma coisa emocional. Então a alma, ela tem tanta força sobre a carne, ela tem tanta, ela consegue se revelar tanto que parece quase que é uma dor física. Você vê uma pessoa que amou alguém e esse alguém perdeu, foi embora, morreu, abandonou, separou. Aí essa pessoa fala, eu tô sentindo uma dor tão grande no meu coração que parece que meu coração tá sendo rasgado de cima e embaixo, tá sangrando. É uma dor que não quer parar. E você sabe, não é uma dor física própria e dita, mas ela é tão forte, ela é tão real, ela é tão tangível que é praticamente como se fosse uma dor física. Mas o coração em si tá normal, o órgão tá batendo, não tem aquela dor. Só que você tá sentindo dor. A nossa alma, ela é capaz de se regozijar e de sentir dor. E a Bíblia fala que o próprio Deus tem uma alma. Significa em palavras curtas que Deus tem sentimento. Então, quando começa esse capítulo que diz 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina, está dizendo que Deus simplesmente detesta, sente repugnância, ele sente horror, ele odeia de todo o seu coração essas características que a gente vai ler aqui. A primeira são os olhos altivos. Agora comecemos a pensar em nós mesmos para a gente ver se temos essa característica, ok? Comecemos a pensar nas pessoas que a gente ama, nas pessoas que a gente conhece. Comecemos a entender por quê. Imagine que você tem um pai. Eu posso falar eu porque eu não tenho mais, o meu pai faleceu. Mas imagina o meu pai, ok? Meu pai é uma pessoa prestativa, é uma pessoa alegre, é uma pessoa sempre disponível, é uma pessoa que não fala mal de ninguém, é uma pessoa que está sempre ajudando todo mundo, mas o meu pai tem os olhos altivos. O que significa isso? Olhos altivos, meus amados, são pessoas que se sentem repletos de dignidade. São as chamadas pessoas que acham que elas merecem sempre ser premiadas na vida. São pessoas que se sentem ilustres, importantes, que tendem a ser intolerantes. São pessoas que não aceitam crítica, porque elas são muito altivas, elas são muito boas em si mesmas. Soberba, isso aqui são os adjetivos aí dos olhos altivos, são as pessoas soberbas que se sentem acima de todos, melhor de todo mundo. Elas se sentem na crista da onda, presunçosas. O que é presunção? É até chegar a falar que elas são boas demais, arrogantes. Por quê?
Porque o soberbo, o intolerante, o ilustre automaticamente é arrogante. O que é arrogante? É achar que tem o ego, é o ego maior, o ego cheio. Eu sou bom demais, eu sou inteligente demais, eu ajudo todo mundo. Eu sou muito capacitada, eu sou muito bonito, eu sou muito rico, muito inteligente, tudo que eu faço resolve. Esse povo aqui não consegue resolver nada, se eu não tô no meio deles, eles não dão conta de tocar a vida. Esses são as pessoas de olhos altivos, orgulhosos e modesto. É o contrário de modesto. O que é uma pessoa modesta? É uma pessoa simples. É uma pessoa calma, é uma pessoa na dela, é uma pessoa que nunca fala dela mesma. Ela deixa com que os outros falem, se tiver que falar, se acontecer de receber elogios, mas não que ela está esperando constantemente a receber elogios. Então, o olho altivo é o imodesto, tá sempre esperando cumprimento de todo mundo. Nossa! Você fez esse serviço, você fez essa porta de madeira, nossa, como é que você é bravo, você é inteligente, como é que você aprendeu? Não foi escola, não, eu sei fazer por sozinho. Nossa Deus, você é inteligente demais. Nossa, que comida boa que você cozinha. Nossa, você cozinha bem demais. Eu sei que eu cozinho bem demais. Esses são os imodestos, pretensioso, é automático, porque uma pessoa de olho altivo, ela é pretensiosa em palavras curtas, ela sempre espera que alguém a elogie, ela sempre espera que alguém faça um belo cumprimento para ela. Uau, como é que você sabe fazer tal coisa? Você foi no curso de cabeleireiro para aprender a tratar bem do seu cabelo assim? Não, aprendi sozinha. Nossa, mas você é boa demais, sabe pintar um cabelo como ninguém. Melhor do que quem vai na escola. Meus amados, a Bíblia diz claramente que Deus abomina esse tipo de pessoa. Pode ser a pessoa mais, entre parênteses, que parece ser boa, mas ela está sempre esperando ser reconhecida e ela sente que ela é a tal. Infelizmente, talvez você vai achar esse tipo de pessoa em maior número na faixa etária acima dos 40 anos. Na faixa etária acima dos 40 anos, você vai encontrar esse tipo de gente muito dura. Ah, mas eu conheço jovens que são assim, são olhos altivos, se sentem. Mas o jovem, por mais que ele seja, qualquer coisa que ele seja, ele ainda muda muito com a vida. Você vê pessoas que quando tinham 18 anos, eles tinham umas qualidades e uns defeitos. Mas já com 20 anos, quanta coisa mudou? Quanto muda? É aquela frase que você encontra pessoas tanto tempo depois e fala, nossa, como é que você mudou? Você mudou mesmo. São pessoas que ainda estão naquela condição de desenvolver um caráter. Mas quando você vê um da faixa etária dos 40, 35, já 40 para cima, mas dos 40 para cima, você vê, eles estão cravados. Eu sou assim, basta. São pessoas duras, meus irmãos. São pessoas duras. Tudo que está relacionado a orgulho, tudo que está relacionado à presunção, tudo que está relacionado à arrogância, também está colegado com rebeldia, porque são pessoas que não aceitam ser criticadas por ninguém. Se você vira para uma pessoa de olho altivo e fala para ela, olha, isso que você está fazendo está errado. Por que você se sente assim? Porque eu sou assim. Infelizmente, eu conheço uma pessoa, tem até Facebook. Aí a frase que essa pessoa já colocou no Facebook, primeiro colocou uma foto com essa pessoa vestida de terno e gravatinha, com um anel de ouro na mão. Aí colocou, fez uma pose assim toda particular, e aí colocou o título, o melhor do melhor. Já se apresenta assim. Hoje virou motivo de piada essa pessoa, basicamente um pouco, quando você vê esse tipo de coisa. Às vezes você vê meu marido aqui, às vezes ele ficava olhando muito Facebook, ele tem essa mania, e às vezes ele ficava, olha aqui o que esse aqui escreveu, né? Se você tem um cérebro, usa ele para pensar, e se sente muito inteligente. Essa pessoa foi capaz de virar para mim uma vez e falar que conhece o mundo inteiro,
porque eu cheguei do Brasil, ainda falou, o Brasil é igual aos outros países, eu conheço também o Brasil, mas você foi lá? Não. Você pegou um avião? Não. E teve a capacidade de virar para mim quando eu cheguei aqui e perguntou para mim assim, mas você sabe o que é pipoca? Eu olhei para a cara dessa pessoa e falei, mas o que você está dizendo? Sabe? E essa pessoa diz que conhece o mundo inteiro, por quê? Eu já fui a Nova York, eu já fui no Egito, eu já fui nas Ilhas Canárias, eu já fui, não sei, 3, 4 países aí que ele rodou com essa pessoa rodou. Mas eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como pode dizer que conhece o mundo inteiro? Nós estamos falando de mais de 150 nações nessa terra. No meu próprio país, eu, Ana Paula, conheci Copacabana, eu sou mineira de Belo Horizonte, então eu posso dizer que Belo Horizonte eu conheço, porque eu trabalhei como vendedora na rua, eu trabalhei como professora de computação, então eu ia na casa das pessoas em vários bairros, eu trabalhei como representante de multicanal, na época era Sky, né, vendia TV a cabo, então cada dia eu fazia um bairro da cidade, conheci pessoas, né, trabalhei com evangelismo também, então fui em favelas, consegui ir no centro de Belo Horizonte nas madrugadas, então fui uma pessoa que gostei muito de cinema, então rodei os cinemas de Belo Horizonte tudo, rodei teatro, rodei vários lugares assim para comer, para beber, comer pizza. Então rodei várias boates e tal. Então eu, Ana Paula, posso dizer, eu conheço Belo Horizonte. Mas eu, Ana Paula, não posso dizer eu conheço o Rio de Janeiro. Porque o que eu conheci do Rio de Janeiro? Conheci Copacabana, conheci Pão de Açúcar, num dia que eu passeei, naquele pacote que você faz e roda esses lugares. E aí eu fui no Pão de Açúcar, achei belíssimo, fui no Copacabana, vi aquela praia, pisei nela com os meus pés, mas não conheço o Cristo Redentor, porque lá eu não cheguei aí, eu vi ele de longe. Então eu já não conheço o Rio de Janeiro. Eu fui na Duque de Caxias uma vez com um grupo, né, de evangelismo pela igreja, e a parte que eu fui de Duque de Caxias não tinha asfalto, era tudo a céu aberto, e as casas, né, na época estava até chovendo, então tinha muita lama e tal. As casinhas, a casa que a gente foi muito arrumadinha, muito bonitinha, mas quando a gente desceu tinha que pôr pé na lama e tal, as ruas todas de terra. Mas eu não sei se toda Duque de Caxias é assim. Então eu não posso dizer eu conheço o Rio de Janeiro. Eu não fui a Niterói, eu não fui em nenhum desses lugares do Rio. Eu conheci o jeito dos cariocas aonde eu fui, mas eu não posso classificar que todo carioca é daquele jeito. Então eu não posso dizer eu conheço o Rio de Janeiro. Eu fui a São Paulo, mas eu fui dentro da Belgo Mineira, num prédio, numa zona lá comercial de São Paulo, acho que é o Bairro Novo. E o que eu fazia? Eu saía do hotel, pegava o táxi, entrava na Belgo, trabalhava, pegava o táxi e voltava. Então eu conheci o trajeto da rua que eu andei. Conheci a Avenida Paulista, conheci dentro de um carro, porque foi da onde me levaram da Belgo para o aeroporto. Então aquele trajeto, né, que foi feito foi pela Avenida Paulista, no horário de pique. Então eu conheci o quê? Aquela estrada e basta. Mas dizer eu conheço São Paulo, eu conheci, acho que é o ABC Paulista, Santo André, sei lá, uma parte de São Paulo que eu achei a coisa mais linda. É uma zona dentro da Grande São Paulo que a gente passou, eu e minha amiga, nós passamos 3 dias tentando trabalhar sempre com representação comercial, então a gente visitou alguns clientes, então a gente viu um pouco aquela zona, a gente saiu de noite, amei aquela zona, não me lembro, Santo André, não lembro mais, meus irmãos, me perdoa, mas achei bonito. Mas não quer dizer que eu conheço São Paulo. Eu não posso falar eu conheço São Paulo. Conheci Caldas Novas, mas eu conheci aquela zona turística e dei uma passeadinha na parte mais de bairro, né? Mas não posso dizer eu conheço Brasília, Caldas Novas, conheço o Brasil. Conclusão, eu, Ana Paula, por ter saído do Brasil, conheci 4, 5 cidades na minha vida, não posso dizer que eu conheço. Quem dirá o mundo inteiro? Quem dirá o mundo inteiro? Chegou num ponto que eu conheço mais a Itália, que é pequenininha, do que conheço o Brasil, que é gigante, 4, 10, quantas vezes maior do que a Itália é. Então, o cristiano, né? Porque aqui na Itália a gente, em vez de falar fulano, fala cristiano. O fulano vira e fala que conhece o mundo inteiro. Isso é arrogância. De uma vez falou para nós que ele tem todas as músicas do mundo inteiro no computador dele. Eu falei, mas como é que pode falar isso? Eu sei cantar as músicas tudo, eu conheço as canções todas, eu conheço todos os cantores. Tenho um vício de parar na internet e descarregar no computador tudo.
Uma vez começou a descarregar foto de cidade. Aí foi descarregando de todas as cidades do mundo. Porque diz que tem que fazer coletânea para os netos quando crescerem, né? Essa pessoa, para as criancinhas, quando crescem, eles vão saber. Quer dizer, então você vê características pesadas, olhos altivos. São mulheres, né? Às vezes você trabalha num local que tem mulher, por exemplo, você trabalha dentro de um salão de beleza, aí tem aquela que quer competir com você, né? Aí ela começa, ela olha para você que tá lá trabalhando, você tá lá fazendo seu trabalho, tá preocupado com nada. Talvez você tá ali focado na palavra de Deus, tá ouvindo uma mensagem, tá fazendo seu trabalho, prestando atenção ali no que você tá fazendo, termina, a cliente vai embora, tchau, é meu trabalho. Acaba uma, entra a outra. Mas tem aquela que tá lá do lado, enquanto ela tá lá fazendo a escova na cabeça da cliente dela, ela tá de rabo de olho para ver como é que você tá fazendo a escova no cabelo da sua cliente. E ela termina mais ou menos na mesma hora que você termina, aí ela já olha e fala, a minha tá melhor. Talvez até te jogue o comentário, ó, você viu que a minha tá melhor, ó, você viu como é que eu consegui deixar o cabelo dela mais bonito, mais montado? Às vezes você tá trabalhando lá na padaria, né? Você tá dentro da sua padaria, aí tem uma outra lá que trabalha com você, aí tudo que você faz, ela fica de olho para ver se você faz melhor do que ela, se você é mais rápido do que ela, se você entende mais. Aí você chega no trabalho com um sapato novo, né? Porque você precisou trocar o sapato. No dia seguinte ela já tá com o sapato igualzinho ou até superior para mostrar para você que ela tem condição de usar um sapato melhor do que o seu. Isso tudo, meu amado, minha amada, a Bíblia diz que Deus abomina, que Deus tem repugnância, Deus tem nojo desse tipo de coisa. A próxima coisa, a Bíblia fala que é a língua mentirosa. Língua mentirosa. Essa mania que muita gente tem de falar mentira. Tudo que acontece fala mentira. Quando eu era jovem, adolescente, na casa dos 16 para 19, 20 anos, um pouco antes de eu me converter, vamos dizer aqui entre 16 e 17, 18, eu falava mentira com prazer. Às vezes uma coisa era verdade, era notório que eu falasse a verdade, mas eu tinha que falar mentira porque eu gostava de falar mentira. Eu falava tanta mentira que eu falava mentira por prazer. Chegou num ponto que eu era tão mentirosa que eu acreditava eu mesma nas minhas mentiras. Era a coisa mais espontânea do mundo para Ana Paula falar mentira. Mentirosa de diploma na mão. E a Bíblia diz que Deus odeia a língua mentirosa. Porque a língua mentirosa, meus amados, às vezes uma mentirinha pode virar uma coisa terrível. Às vezes, você está em casa com uma outra pessoa, ou você está no trabalho, aí alguém liga, aí você vê que a pessoa está lá e ele fala assim, fulano, tá aí? Você vai falar assim, não, tá não. E às vezes a pessoa tinha uma coisa muito importante para falar para outra, ela não conseguiu falar em tempo e a outra pessoa perdeu uma grande oportunidade na vida. É um exemplo da língua mentirosa, não tenho muito o que falar sobre ela. A próxima, mãos que derramam sangue inocente. Estão falando próprio de assassinato. Aqui está falando próprio de assassinato. Olha, eu uma vez, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu cheguei até ameaça de aborto por causa do meu primeiro filho. Por quê? Porque a minha primeira gravidez foi muito delicada. Eu tinha muita cãibra na perna direita, minha perna direita ficou muito inchada, eu tinha que tomar injeção. E a médica me dizia que eu tinha o útero baixo. Então a médica falou comigo assim, tenta ser mais calma, ficar mais de repouso na sua gravidez, que dá certo, vai dar tudo certo. Não fica nervosa, não tenha problema nenhum. E o meu marido, sempre entendendo isso tudo, ele sempre fez de tudo para me ajudar. E eu tive febre um dia, eu estava com febre, não sei porquê, me deu uma febre. E eu lembro que de manhã eu limpei a casa toda, ajeitei tudo. E sentei no sofá, deitei no sofá debaixo da coberta, que eu tremia de frio, eu estava muito mal. Eu já estava de 4 meses, 5 mais ou menos nessa época. Aí chegou uma pessoa na minha casa que foi ajudar o meu marido a colocar uns tubos de gás na nossa casa. E essa pessoa me viu deitada. A primeira coisa, me viu deitada. Aí começou a rodear, sabe? Toda hora vinha, Ana, me faz um café.
Aí eu levantava, ia lá, fazia o café e dava para ele. Voltei para deitar, porque eu não aguentei ficar em pé, eu não estava aguentando ficar em pé. Ana, me dá um copo d'água. Eu tinha que levantar de novo. Meus irmãos, pra vocês terem uma ideia, eu já conheço essa pessoa, o que eu fiz? Eu já peguei uma garrafa d'água, coloquei do lado dela com 2 copos. Por quê? Se eles quisessem beber água, era só pegar. Mas essa pessoa teve a capacidade de me pedir para dar um copo d'água. Eu tive que levantar e eu calada. Levantei calada, fui na cozinha, peguei a água, botei no copo, dei na mão dessa pessoa. E sempre com um sorriso no rosto, né? Sempre com um sorriso no rosto. Voltei a deitar. Depois virou. Aí quando essa pessoa ela viu que eu não queria estar ali perto deles, né? Ana, da cozinha, Ana, você podia dar uma varridinha aqui para tentar tirar um pouco essa bagunça para a gente continuar a trabalhar? E meu marido calado. Isso foi bem no início que eu cheguei aqui. Aí eu peguei a vassoura, varri o negócio, fiz tudo. E assim, tudo que me pediu eu fazia e voltava a deitar. Fazia e voltava a deitar. Chegou um momento que eu fiquei de saco cheio. Eu falei, sabe o que eu faço? Eu vou deitar no quarto. Aí eu vim pro quarto da minha casa, liguei a televisão e fiquei debaixo da coberta. A casa tava limpinha, meus irmãos. Devia ser entre 9 e 10 horas da manhã. Quando essa pessoa não me achou, veio na porta do quarto, me viu deitada. Por que você tá deitada? Eu falei, eu tô deitada porque eu tô descansando. Mas você tá doente? Não, tô doente não. Tô aqui quietinha. Ah, e saiu rindo. E eu quieta no meu canto, meus irmãos, vai escutando. Aí passou, mas assim, era coisa de 10 em 10, 5 em 5 minutos me chamava. E eu com febre, eu passando mal, eu me sentia malíssima. Levantei, não, fiquei ali deitada. Aí eu virei pro meu marido antes de vir pro quarto, falei, olha, eu vou deitar lá no quarto, porque eu não me sinto bem, eu tô morrendo de frio. Eu acho que eu não tô bem não. Meu marido, não amor, vai, deita, fica quietinha lá, tanto aqui não tem nada pra fazer não. Meus irmãos, depois que essa pessoa rodeou, ele via que ele não conseguia ter eu ali trabalhando, mexendo, movimentando, porque é isso que ele queria, que eu estivesse ali servindo ele, movimentada, vira. Mas por que você não desce para casa da... Por que você não desce para ficar lá com a senhora? Ali, meus irmãos, eu falei, eu não desço porque eu não quero descer, eu quero ficar quieta aqui. Só que eu já falei nervosa, porque depois, gente, a gente ficou mexendo o saco no mínimo 1 hora. Depois de 1 hora de mexer o saco, por que você não desce pra ir sair com a fulana de tal pra ajudar ela, porque hoje é aniversário, vai fazer... Porque eu não quero. Eu respondi, porque eu não quero. Quando eu respondi assim, meus irmãos, que você é uma cretina, que você é uma estúpida, que você é uma anticapada, que não pode falar com você, que você é uma mal educada. E começou a gritar comigo, e eu com a barriguinha grávida. E começou a gritar comigo. Ali, meus irmãos, eu estava grávida, junto ao hormônio da gravidez, eu explodi com essa pessoa. Mas eu explodi com essa pessoa, meus irmãos. Ele me gritava comigo, eu gritava com ele gritava. E meu marido no meio gritando também. E ele gritando comigo, eu gritando com ele. No final, jogou o tubo de ferro no chão, saiu descendo, cuspindo marimbondo. E eu comecei a chorar, a tremer. Corri no quarto, peguei uma sacola, enfiei minhas roupas dentro e já desci as escadas gritando, xingando palavrão nessa época. Nós estamos falando de 8 anos atrás. Xingando palavrão, desci as escadas. Meus irmãos, eu não estava em mim, eu estava fora de si. Nisso veio a senhora, me pegou pela mão. Não, o que você está fazendo? Eu vou embora desse lugar que eu não preciso disso. Eu não preciso escutar tanto desaforo. Meus irmãos, eu ali descarreguei tudo. E meu marido me segurando. Vamos subir. O que eu vi? Quando eu vi que eles não me deixavam nem sair do prédio. Eu sentei no chão, me joguei no chão sentada. Quem me levantava? E urlava, gritava, chorava, revoltava, tremia. Meus irmãos, eu tava fora de... Gente, vocês não têm ideia do que eu passei naquele dia. Acho que foi a primeira vez ou a segunda que eu tive problema com... Acho que foi a primeira vez que eu tive briga com essa pessoa. Mas foi um dos piores dias da minha vida. E eu lembro que eu gritava, eu chorava e o menino pulava na barriga. Com muita paciência, desespero, a senhora, meu marido conseguiram me acalmar.
conseguiram me levar para casa. Meu marido falando, esse moço não vem mais aqui, você não preocupa não, que não sei o quê. Aí me levaram e eu chorava, eu tremia, eu chorava. Gente, eu não tenho como descrever o nervosismo que eu fiquei naquele dia. Passaram 4 dias e eu chorando os 4 dias. Porque eu fui... Gente, eu contei pra vocês o superfície, vocês não têm ideia do como que foi. A cara dessa pessoa toda hora rindo, me dá um copo d'água, me dá um café, me dá não sei o quê. Por que você tá deitado? Você tá doente? Vocês têm que ver depois quando explode. Como se essa pessoa estivesse fazendo... Como se eu estivesse errada. 4 dias depois, eu perco. Começa a ter uma mancha marrom. Começou a descer. Aí eu mostrei pro meu marido. Meu marido, falei com ele, olha, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Aí na hora nós fomos pro pronto-socorro. A médica me visitou. Falou, eu vou te internar que você tá com ameaça de aborto. Você tá com ameaça de aborto, eu vou ter que te internar. Vou te dar umas injeções, você vai ficar sob observação. Essa pessoa não foi no hospital me visitar. Essa pessoa ficou como se fosse por isso. Em momento nenhum, essa pessoa entendeu que eu fui parar ali por causa do jeito que ele me tratou. Ele me fez ficar tão nervosa que eu não aguentei. A criança estava morrendo, meus irmãos. Eu estava perdendo o filho. Por causa do quê? Da língua mentirosa. Porque depois começou a me acusar. Começou a levantar acusações falsas contra mim. Começou a falar coisas que eu não faço, que eu não sou, que eu não era. E aquela injustiça toda me trouxe uma carga emocional tão grande que eu fui parar no hospital. E isso não foi uma vez só, não. Eu tive briga com essas pessoas aqui nessa primeira gravidez, que foram 9 meses estressantes. O meu filho hoje é uma criança extremamente elétrica. Graças a Deus é muito inteligente, graças a Deus é muito bom. Mas é uma criança agitada. Você vê, meu filho não consegue escrever bem. Eu corro atrás, eu pelejo com o Gabriel, mas ele não consegue. É muito inteligente, aprende rápido, mas não tem paciência. Eu não vou dizer que ele é nervoso como criança, mas ele é agitado. Ele é muito agitado. Você vai dar banho no menino, ele começa calado, depois ele começa titum, 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 tum, 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 e canta, e dança. E eu olho que você vai escorregar, vai bater a cabeça, tem hora que eu fico até nervosa. Às vezes vai comer, começa tum, 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 e brincando e conversando. Vai estudar. Um dia eu fiquei olhando meu menino, ele fazendo a tabuada. Enquanto ele fazia a tabuada, ele cantava. Pum, 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 tum. Ele é assim, é agitado, elétrico. Já o meu segundo filho, já sabendo da experiência da primeira gravidez, eu engravidei 3 anos depois do segundo filho, eu decidi ficar na minha. Teve tanto problema na família que eu não quis saber de participar ninguém na minha gravidez. Eu ficava sozinha em casa. E eu fiquei os 9 meses. Para vocês terem uma ideia, eu ia na ginecologista, visitava para controlar, né, as visitas de grávida. Não falava nada para ninguém, não. Como é que foi? Se alguém me perguntou, não, tudo bem, tudo certinho, deu tudo certo. Hoje ele fez ecografia e tal, tá tudo bem. Vim embora para casa. Meu segundo menino, hoje ele tem 5 anos. É calmo, é tranquilo, é sereno. Ele agora começou a fazer o primeiro ano, ele tem 5 anos. Ele está aprendendo a escrever, mas eu já consigo ver a caligrafia dele perfeita, as letrinhas. Certa vez eu ouvi dizer que o modo como uma pessoa escreve reflete muito o caráter, a natureza da pessoa. E você vê mesmo o caos no primeiro filho e a paz no segundo. Quantas vezes a língua mentirosa me tirou do sério? Quantas vezes a você, pessoas de língua mentirosa? E inclusive nesse caso, nós temos que militar para nós mesmos. Porque eu não faço a ninguém o que eu não quero que ninguém me faça. Então a Bíblia fala que Deus odeia, tem nojo dessas coisas. Deus ele tem repugnância dessas coisas. Mãos que derramam sangue inocente. No caso da minha gravidez, por um triz eu não perdi o meu primeiro filho. Por um triz, meus irmãos. Eu cheguei no hospital com ameaça de aborto por causa de uma pessoa de olhos altivos e entre outros tantos defeitos que essa pessoa tem. Por pouco,
Meu filho estava morrendo por causa dessa pessoa que não me respeitou. Olha que perigo, olha que perigo. Às vezes a gente acha que mãos que derramam sangue inocente é um louco que pega uma pistola e dispara, pega uma faca, fura o outro. Não, não. Tem gente que se suicida por causa de língua mentirosa. Aqui na Itália, teve vários casos já de adolescentes que se matam. Teve o caso de uma que se enforcou depois que no Facebook os amigos de escola criticaram ela, chamaram de gorda, chamaram de baleia, chamaram de feia, encheram ela de complexo. Ela foi e se suicidou. É um sangue inocente? Sim, porque talvez se aquele grupo de chamados amigos ou colegas de escola não tivessem desmoralizado a moral dessa moça, ela estaria viva até hoje. Ela iria estar crescendo como pessoa. Tem muita gente imatura que qualquer palavra quebra a estrutura emocional dessa pessoa e ela se mata. Então, meu amado, isso também são mãos que derramam sangue inocente. Por que que eu, Ana Paula, tenho que ver uma pessoa com uma certa característica física diante dos meus olhos, que eu vejo que não é uma coisa legal, começa a debochar dessa pessoa, começa a criticar essa pessoa? Não precisa nem pegar uma característica física, não. Quantos maridos dizem que as suas mulheres não valem nada? Tem marido aí que fala, você não vale nada, você não sabe fazer nada, você não presta nem para cozinhar. Essa mulher, às vezes, ela fica tão revoltada, porque com os anos o copo transborda. Aí o que ela faz? Ela se mata. Aqui na Itália, alguém uma vez me disse isso, e depois eu fui pensar, gente, é verdade. Já foi dois casos de brasileiras que se suicidaram na Itália. Teve uma que se suicidou e deixou 2 crianças. Aí teve alguém que falou, porque a gente que se conhece, né, algumas brasileiras aqui que se conhecem, a gente tem família, a gente sabe mais ou menos como é que é. Teve uma vez que uma pessoa me falou comigo assim, mas do jeito que muita brasileira, quando casa com italiano, vivendo com sogro, com sogra, com cunhado, né, com parente, com vizinho, a gente aqui, eles são tão pesados, né, eles são tão, não todos os italianos, pelo amor de Deus, o meu marido italiano é uma bênção, mas existem pessoas aqui que eles têm um caráter tão pesado que tem gente que não suporta. Talvez aí falarem comigo, quem sabe essa brasileira se suicidou por causa da família do marido? É possível, é possível. Porque tem casos aqui, meus irmãos, que eu sei de histórias, tem casos aqui que é tão pesado, é tão pesado, é tão pesado, que a pessoa vai e fala, eu vou me suicidar. Eu mesma, eu tenho praticamente 9 anos que eu moro na Itália. No início eu pensei várias vezes, eu vou me matar. Eu vou me julgar do quarto andar aqui, porque eu já não suporto mais tanto problema. Que eu não faço, que eu não crio. Então são mãos que derramam sangue inocente, não tem jeito. São mãos que derramam sangue inocente. É aquela que vai na escola, tem o grupo dos amigos que estão sempre debochando, criticando. É o marido que trata a mulher como se ela fosse nada. São os parentes, é no trabalho. Crianças. A gente tem tido história de crianças que também têm se suicidado. Porque o pai e a mãe não sabem criar, trata mal, judia. Olha só, mãos que derramam sangue inocente. Aí a gente parte também para a prática, né? Esses que fazem o aborto, são mãos que derramam sangue inocente. Porque quem somos nós para determinar se a pessoa vai nascer ou não? Quem é a mulher que está grávida, que ela que vai decidir, eu não vou deixar nascer porque eu não quero, eu vou deixar nascer. Se alguma coisa existe na nossa vida, a gente tem que deixar fluir como tem que ser. Ah, mas eu tô grávida e eu descobri pelos exames que a criança que eu tô esperando, ela é deformada. Ela vai nascer mongoloide, ela vai nascer meio doida. Ela vai ter que ser crescida numa cadeira de roda, porque ela vai ser toda bloqueada. Então, para eu não suportar isso, esse sofrimento dessa criança, eu vou tirar ela. Quantas coisas a gente não vê aí, meus amados? Mãos que derramam sangue inocente. E Deus abomina, Deus odeia. A 4ª coisa, coração que trama projetos iníquos. A palavra iníquo significa injusto, malévolo, mal, que revela a perversidade. Coração que trama projetos iníquos ou coração que trama projetos injustos.
Corações que tramam projetos malévolos, corações que tramam projetos perversos. Tem gente aí que faz isso descaradamente. Você vê lá agora o ISIS lá, como é que hoje nós vamos matar um queimado na gaiola. Hoje nós vamos pegar uma criança, vamos amarrar a bomba nela, vamos mandar ela para o meio de uma feira e vamos fazer ela explodir. Olha que nível que é a maldade. Coração, pessoas que moram do lado da sua casa, moram próximo de você, todo dia ela olha você saindo, aí ela começa a ter inveja, aí ela começa, eu tenho que arrumar um jeito de prejudicar essa pessoa. Aí começa a falar mentira, começa a soltar coisas que não são verdadeiras. E gera guerra, gera briga, gera confusão, gente invejosa. Corações que projetam tramas. Eu vejo isso, meus irmãos. A gente vê isso todo dia. Você que está aí comigo, você deve conhecer alguém que a vida dessa pessoa é querer fazer mal ao próximo. Tá sempre arrumando um jeitinho de fazer uma maldade. Deus abomina isso. O quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Pessoas que elas não pensam duas vezes em fazer a coisa errada. E esse correr para o mal aqui é o reprovável que se satisfaz em fazer a maldade. Ah, vamos pegar aquela moça que estuda hoje. Essa aqui entrou na universidade, ó. Nosso Deus, ai, ela tem o cabelo assim. Ah, vamos fazer o seguinte, como ela acabou de entrar, ela não conhece ninguém, vamos arrumar um jeito de fazer uma brincadeirinha com ela. Como que a gente faz? Ah, você é bonitão, vamos fazer o seguinte, faz de conta que você tá apaixonado com ela, aí você arruma um jeito de embriagar ela numa dessas noites, a gente leva ela pra festa, aí sabe o que a gente faz? Depois que ela estiver drogada, eu e você vamos levar ela pra um quarto, vamos fazer a nossa, vamos. Ah, então tá. Isso é um coração que projeta fazer o mal. É o coração que projeta fazer o mal. Ah, nosso Deus, essa moça chegou para trabalhar aqui hoje? Nosso Deus, não, mas a gente nem sabe quem que ela é. E se ela vier tomar nosso lugar? Ah, não, e se ela for melhor do que a gente? Não, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer de tudo para ela ter problema com o chefe. Então eu vou fazer de tudo que ela depender de mim aqui para eu liberar para ela, eu vou atrasar. Que aí ela também vai atrasar, vai sempre entregar o trabalho atrasado. E aí o chefe manda ela embora. Coração que trama fazer o mal. Pés que correm para o mal. Normalmente pessoas assim, elas estão sempre acompanhadas, porque elas estão sempre tramando juntas. Toda vez que vê uma oportunidade de fazer a maldade, eles correm. Opa, tá vendo briga? Eu moro aqui, aí do lado da minha casa tem um casal. Eles acabaram de casar e eles brigam todo dia. Começa a ver eles brigar, já corre para a janela para escutar o que eles estão falando. Coração que corre, pé que corre, que se apressa para fazer o mal. Eu posso fazer o bem, mas não quero fazer não. Vou fazer o mal. Aquela pessoa tá precisando de ajuda? Não vou ajudar não, eu vou correr para fazer mal para ela. Eu vou botar o pé na frente dela para cair. Ela tá cheia de sacola na mão, não tá nem vendo onde é que ela tá caminhando. Eu vou passar do lado dela e vou dar uma rasteira nela. Pum, quero só ver ela cair no chão com a sacola, cair tudo, espalhar tudo. E ela depois vai perder um monte de coisa. Coração, pé que se apressa para correr para fazer o mal. Tem criança que gosta disso. Tem criança que não pensa duas vezes em fazer maldade com os outros. Fazer certas brincadeiras maléficas com o próximo. O próximo é o 6. Testemunha falsa que profere mentiras. Testemunha falsa que profere mentiras. Eu não preciso nem dizer, né? Os tribunais aí do mundo inteiro, dos advogados, dos juízes, estão cheios de gente que tem testemunhas falsas que proferem mentira. Por quê? Tira a justiça do justo. Tira a justiça do justo. E a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de justiça. Semeia contenda entre irmãos. Essa sétima aqui, a minha Bíblia fala, e a sétima, sua alma abomina. Deus, ele é tão insatisfeito com essa sétima característica que a Bíblia tira uma pequena atenção para ela, que é semeia contenda entre irmãos. E aqui colocou irmãos. Aqui está no Velho Testamento em Provérbios, mas eu não creio que aqui está se referindo a irmãos de sangue somente. Mas está se referindo a irmãos em Deus, irmãos em Cristo. Porque para nós, hoje, isso aqui serve para nós como cristãos. Semeia contenda entre irmãos. Contenda significa brigas,
disputas e rivalidade. Há pouco tempo atrás, eu tenho que até tomar cuidado como eu falo isso para não trazer problema, mas há pouco tempo atrás eu vi o caso de um irmão em Cristo falando de uma irmã em Cristo. E essa irmã em Cristo começou a querer saber se esse irmão estava fazendo certo trabalho. E ela começou a fazer um trabalho parecido, tá? Esses dois irmãos, não interessa onde, não interessa como. Mas uma das frases que essa pessoa solta é: eu tô conseguindo fazer mais do que você. Isso é rivalidade, meu amado. Entre irmãos em Cristo, isso é rivalidade. Você vê dentro de igrejas pessoas querendo mostrar que sabem mais do que as outras. Você vê pela internet pessoas querendo competir umas com as outras. Pessoas fazendo disputas. Gente, quando a coisa vem de Deus, quando é a palavra de Deus, quando tem a ver com o que Deus nos deu, nós não podemos disputar com ninguém. Eu falo melhor do que aquele fala melhor do que aquele outro, aquele lá sabe fazer não sei o que melhor do que aquele, esse aqui agora criou tal trabalho cheio de coisa para mostrar que o trabalho dessa pessoa é mais profissional do que o seu. Isso aí, meu amado, é disputar, isso é brigar, é bater boca, é chegar ao ponto de falar: meu Facebook é mais bem arrendado, mais bem informado do que o seu. Você vê como é que eu fiz ele bonito? É brigar às vezes até em cima das coisas da palavra de Deus. Às vezes a gente aprende coisas na palavra de Deus e tem quem começa a bater de frente com você com heresia. Então por isso que aqui chama entre irmãos. Infelizmente eu vejo que isso acontece muito dentro de igreja. Mas hoje tem acontecido também no meio virtual. Isso tem acontecido no meio daqueles que estão em células físicas. Deus, ele abomina quando você tem contenda com outro irmão na igreja, fora da igreja, não interessa. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele deu dons e cada um recebe aquele dom, o seu dom. Tem aquele que tem o dom da palavra, tem aquele que tem o dom da profecia, tem aquele que tem o dom da cura, tem aquele que tem o dom de maravilhas, tem o que tem o dom de amor. Só que os dons que Deus nos dá mais expressivos, por exemplo, o pastor tem o dom da palavra. Você vê pastores aí que eles explicam, eles falam em cima da Bíblia com tanta sabedoria, eles lembram aquilo que eles estudaram em teologia e eles têm uma explanação tão abençoada. Mas isso aí você vê, quanto mais um homem de Deus é abençoado, mais ele também se enquadra no Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto mais uma pessoa é de Deus, não interessa quem ela seja, não interessa o que ela faça. Às vezes é a senhora, a velhinha que vai à igreja e ela tem um dom de quando ela está ali limpando aquela igreja, aqueles poucos que estão ali perto sentem uma paz indescritível. Então aquela senhorinha tem o dom da apaziguar. Mas você vê que são pessoas que têm com eles, acompanha com eles os frutos. Uma coisa é o dom, outra coisa é o fruto. Se você tem o dom da profecia, a Bíblia diz sobre os dons do Espírito Santo, aqui eu não conseguiria encontrar agora e nem é o caso. Às vezes você tem o dom de cura, tem pastores que têm dom de cura, tem irmãs, obreiros que têm dom de cura. Todo mundo que expõe a mão cura, é curado. Mas sabe, meus irmãos, quando uma pessoa pertence a Deus de verdade, ele tem os frutos. Os frutos é aquilo que sinaliza quem você é. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, que enquadram nessas coisas que Deus abomina, semeando contenda entre irmãos, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, a divisão,
facções, divisão, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se uma pessoa, ela é alcoólatra, e ela vive anos e anos no alcoolismo, mas por um momento na vida dela ela não pratica o alcoolismo, ela parou de beber, ela é alcoólatra, ela sabe que ela precisa evitar o primeiro gole, mas ela não bebe mais, e ela é cristã, porque tem muito cristão viciado dentro de igreja aí, a gente sabe disso. Tem muito crente que não consegue largar o cigarro e a bebida, mas ok, mas essa pessoa aceitou Jesus e ainda está batendo de frente com tal pecado, mas ela não pratica, porque ela sabe, isso aqui é uma doença que eu tenho dentro de mim, é um pecado, mas eu não praticarei esse pecado, eu vou evitar, eu vou nos Alcoólicos Anônimos, eu vou nas reuniões, eu vou ler Bíblia, eu vou jejuar, eu vou fazer o que eu puder, mas eu não pratico. Segundo você que está me ouvindo, essa pessoa vai para o céu ou vai para o inferno? Se ela não pratica. Às vezes a pessoa, ela tem aquela mania de ser idólatra. Ela foi idólatra a vida inteira, então ela é habituada com a idolatria. Então ela converte. Ela converteu a Cristo. E ela ainda tem aquela raiz da idolatria. Porque Deus, meus irmãos, olha, o que acontece? Tem gente que acha que quando uma pessoa vira crente, ela vira santa. Só falta auréola na cabeça. Mas não é assim. Para vocês terem ideia, eu tô com 15 anos de convertida e Deus ainda trabalha em mim todo dia. Eu tô com problema todo dia eu tenho que buscar Deus e pedir perdão. É um constante arrependimento, é um constante preocupar com a minha índole com Deus. Quantas vezes eu escorrego e peco? Quantas vezes eu tenho pecado e pecado mesmo? Com a língua, com pensamentos, sabe? Ah, mas eu não tenho mais tal pecado que até então era... Mas tem sempre alguma coisa, a gente vive carregado de pecado porque a gente é pecador. Nós temos no nosso corpo a semente do pecado original. Mas se você então não pratica, porque você luta contra aquilo, a carne milita contra o espírito e o espírito fica forte e consegue sobrepor a carne, que é o que a gente conversou ontem no vídeo passado, através de jejum, leitura bíblica e oração, você consegue caminhar. Tem gente que tem o vírus da AIDS, o HIV, mas você olha, essa pessoa ela tem uma vida normal, porque ela toma todos os remédios, ela se previne como ela pode e ela procura viver uma vida boa, sana. Tem gente que foi no mundo aí o pior de tudo, a pior prostituta, o pior homossexual, aí converte, aceita Jesus, descobriu que está com AIDS. Só que é crente. Então ele vive uma vida de santidade com Deus e continua tomando os remédios, os coquetéis. Quer dizer, não significa que essa pessoa vai morrer com AIDS porque ela tem um vírus no corpo dela, porque ela se trata. Nós precisamos nos tratar, meus irmãos, até o último dia, quando Jesus nos levar para o céu em glória e glorificar o nosso corpo. A Bíblia diz que nós precisaremos ganhar um novo corpo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. A gente nessa terra, a gente se despoja do velho homem, quer dizer, é como se você estivesse carregando uma roupa suja nas suas costas, vestido com uma roupa suja, fedorenta, rasgada. Então você se despoja daquela roupa suja, você arranca ela e joga ela no lixo. Mas você continua com aquele corpo que sofreu as sequelas da vida. Cada vez que você despoja algo de você, você está arrancando um pecado, você está arrancando um defeito. Mas o seu corpo, ele ainda é predisposto a vestir de novo aquela roupa, a vestir de novo certas coisas. Se você não milita, se você não combate, se você não corre, se você não se preocupa, se você não se importa, se você não teme a Deus, você vai voltar ao vômito. Então, meu amado, meu querido, os dons do Espírito Santo são baseados nos frutos que você dá com a sua vida. Mas essas pessoas aqui, que estão dentro desse capítulo que nós lemos, Provérbios 6, do 16 ao 19, é onde descreve exatamente cada uma dessas características, Deus abomina. E a Bíblia fala
lá em Romanos, não, Gálatas, capítulo 5, o versículo 22, a Bíblia fala, já do versículo 19, que essas pessoas, elas vão herdar o inferno. Elas vão herdar o inferno. Agora eu falo só uma coisa para fechar essa mensagem, meu querido, minha querida. Foi uma mensagem muito destrinchada e eu disse que era isso que a gente ia fazer mesmo hoje. Estaríamos aqui destrinchando, porque a gente só consegue entender a vida se a gente consegue pensar. Quando você vê certas coisas, você tem condição de analisar e pensar em cima daquilo e tirar sua conclusão. Porque se você caminha de olhos vedados, na ignorância, não entende nada, uma pessoa fala, o que significa facção? Bu, não sei. O que significa orgulho? Bu, não sei. Se você caminha na ignorância, o que significa pretensioso? Bu, não sei. Você não procura no dicionário, você não procura entender o que a Bíblia está falando para você, você não é capaz nem de reconhecer quem está à sua frente. E como que nós podemos orar por essas pessoas? Se é que nós podemos orar por essas pessoas. Aí você só vai ter essa resposta através do Espírito Santo, porque é Ele que comove o seu coração para quem você tem que orar e para quem você não tem que orar. Já aconteceu comigo de eu querer orar para certas pessoas e simplesmente não conseguir. A oração não fluía, não saía da minha boca. E já aconteceu o caso de eu conseguir orar por pessoas que a oração fluía, que eu tive que segurar para terminar rápido, porque depois de um tempo já não dava, já tinha uma hora e meia que eu estava orando por aquela pessoa e ainda não acabava. Então, como que eu sei lidar com essa situação toda, Ana Paula? Eu falo para vocês o que eu tento fazer para mim, porque não é que eu faço em perfeição, mas eu tento aplicar na minha vida. E basicamente esses princípios eu tenho conseguido caminhar por esse vale de sombra e de morte, porque quando você está rodeado de pessoas com essas características, você pode ter certeza que você está rodeado por um vale de sombra e de morte, porque você vai estar sempre em conflito, você está sempre na defensiva, porque vai ter sempre alguém querendo te atacar, vai ter sempre alguém querendo te dar o bote, pessoas que vão estar querendo sempre arrumar um jeito de fazer alguma coisa na sua vida, por quê? Não sei, pura maldade. Pura maldade, porque na maioria dos casos as pessoas que são atacadas por essas que tem aqui nesse caráter são pessoas boas, são pessoas tranquilas, que não estão preocupadas com o que o outro tem, não tem, que é, não é, não, tá ali. E tá até disponível, né? São boas pessoas ali que querem ser amigas, mas você não consegue. Você tem pessoas que são tão difíceis que você não consegue conviver com elas, por mais que você tenta. Você vai uma vez, você vai duas, você vai três, você vai quatro, e elas estão sempre arrumando um modinho de te atacar, de te passar a perna, de arrumar um jeito de brigar com você, de fazer brigar ou de te ofender. Então, o que você tem que fazer com esse tipo de gente? Você tem que se afastar, porque é o que Deus me ensinou. Eu tenho me afastado literalmente de muita gente que está sempre querendo me fazer mal. Eu me alontano, eu me afasto dessas pessoas. Cumprimento, bom dia, boa tarde, tudo bem, como é que tá? O céu tá bonito, a lua tá bonita. Não passa disso. E oro, jejuo e leio a Bíblia. Oro, jejuo e leio... Aliás, a ordem que eu, Ana Paula, faço é leio a Bíblia, jejuo e oro. Essa é a ordem que eu particularmente uso. Leio a Bíblia por quê? Porque é onde eu encho, me abasteço, capacito o meu corpo, a minha alma, o meu espírito para estar predisposto a jejuar, que é onde eu enfraqueço a minha carne, e aí eu oro, porque eu já estou carregada daquilo que eu preciso, eu estou munida da predisposição para orar a Deus. Então eu leio a Bíblia, eu jejuo e eu oro. Hoje mesmo eu estou aqui brincando, eu estou jejuando. Leio a Bíblia, jejuo e oro. Leio a Bíblia, jejuo e oro. Eu acho que essa é a receita perfeita para nós. Eu acho que é a receita mais que perfeita. Porque é assim que a gente consegue bater de frente com o mal. Você tem autoridade para falar, Deus, coloca os teus anjos ao redor da minha casa, para que não entre um espírito maligno aqui para criar problema. Porque infelizmente, meu irmão e minha irmã, essas pessoas que se enquadram em Provérbios capítulo 6, 16 e 19, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, semeia contenda entre irmãos,
Essas pessoas, elas estão carregadas de demônios. Não sei se elas estão possessas ou endemoniadas, mas uma coisa é certa, Satanás está sempre com elas. Porque a Bíblia diz que ele nos usa. Satanás, ele não vai pessoalmente atacar ninguém, ele usa uma pessoa para atrapalhar a vida da outra. É a brecha, é a chamada brecha, é a chamada porta aberta na sua vida para que Satanás atue. Satanás, quando ele vê uma pessoa carregada de maldade, ele fala, é a mesma coisa de um assassino ver uma arma carregada de munição na mão dele. Ele só precisa pegar aquela arma e disparar, e ele acerta. Se você está protegido pelo escudo de Deus, aquele projétil, ele bate no escudo e ele não tem efeito sobre você. Então, meu querido, a gente precisa ler a Bíblia, jejuar, orar, ler Efésios 6, que fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé, das sandálias da paz, da espada da verdade. Meus irmãos, a gente precisa estar munido contra o inimigo. Porque aí a Bíblia fala também, a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra os principados e potestades. Porque eles usam essas pessoas, pessoas gananciosas, pessoas orgulhosas, pessoas complicadas. Nelas mesmas, essas pessoas em si, elas estão cavando a própria cova todos os dias. Resumindo, porque uma vez que você entende o caráter da pessoa, você sabe que aquela pessoa, vamos taxar, não presta para estar com você, você se afasta dessa pessoa. E o muito mal que ela vai poder te fazer é de longe. Mas ela continua no ritmo dela. Se ela não pode mais atacar você, ela ataca outra. Nós todos conhecemos pessoas que elas brigam com todo mundo, ninguém suporta. Eu conheço, você conhece. Porque elas estão cavando o buraco delas, é como uma arma carregada na mão de Satanás. E Satanás, quando vê uma pessoa assim, ele vai com tudo e ele usa essa pessoa, porque ele sabe os passos que você, que está aqui me ouvindo, está tramando na sua vida. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ter a vida santa. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que vigiar. Por isso que a Bíblia fala que nós não temos que pecar, nem sozinhos, porque o Pai Celestial te vê. Ele sabe quando você peca, ele sabe. Meu Deus, olha, não adianta você estar na igreja bonitinho lá, você chega em casa, fecha a porta do seu quarto, liga seu computador e vai ver pornografia. Satanás, ele sabe que você está ali vendo pornografia, então ele pega a pessoa ruim mais próxima de você e levanta essa pessoa contra a sua vida. E aí depois você fala, por que Deus não me escuta quando eu oro? Por que Deus não me ouve? Por que a minha vida é sempre a mesma? Está tudo relacionado, meus irmãos. A Bíblia fala que Satanás é astuto. Ele sabe exatamente. Mas se ele vê em você uma pessoa que busca a Deus de todo o seu coração e o seu tempo livre, solitário, você está se dedicando a aprender as coisas do Senhor, a se munir de arma espiritual, ele pode até tentar levantar as pessoas ruins ao seu lado, porque ele não desiste. Satanás, ele não é um tipo que cansa. Ele não é um tipo que desiste. Ele vai até o final com a sua vida. Mas toda vez que ele levanta, essa pessoa, ela cai. Porque nós temos o Senhor quem nos guarda, nos protege e nos dá a vitória. O leão da tribo de Judá é por nós. Porque se nós buscamos a Deus, ele diz, Jesus disse, vinde a mim, aquele que está cansado e abatido, e eu vos aliviarei. Porque nós, quando convivemos com esse tipo de pessoa ruim, a gente fica cansado e abatido. Porque todo dia a gente tem que matar um leão. E a gente tem que fazer tudo com elegância. A gente não pode levantar a voz e xingar essas pessoas, como eu fazia no passado. Hoje eu já não faço mais. Hoje, de um modo ou de outro, eu estou conseguindo. Deus tem me tirado das situações pesadas que eu tenho vivido sem afrontá-los. Sem começar a perder a paciência, xingar, mandar para que país e fazer que sabe o que, quebrar e bater, agredir. Acabou! Hoje eu consigo sair fora no silêncio, muitas das vezes, de certas coisas. Porque isso acontece. A falsa acusação levantada contra um santo de Deus, ela é envergonhada, ela é julgada por terra, porque nós temos o leão da tribo de Judá, que é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E assim, meus irmãos, por um momento eu peço perdão pela palavra longa, espero que não tenha sido cansativa, mas eu acho que são assuntos que você tem que falar mesmo de modo muito enfático para você entender, para você refletir. São assuntos que Deus quer que nós aprendamos a refletir sobre eles.
Porque às vezes você está passando aperto na sua vida com uma pessoa muito ruim e você não sabe como lidar com essa pessoa, porque às vezes você acha que ela não é tão ruim assim, e às vezes Deus quer que você mude completamente o quadro dessa situação, com outras atitudes. Às vezes está faltando você se munir mais, se armar mais espiritualmente sempre. Buscar mais sabedoria de Deus, buscar autocontrole, buscar mansidão, sabe? Então você precisa ler a Bíblia, jejuar e orar. Ler a Bíblia, jejuar e orar. Faça disso um hino na sua vida. Ler a Bíblia, jejuar, orar. Todos os dias, todos os dias. Jejuar todo dia eu não consigo, mas 2, 3 vezes por semana não mata ninguém. Então lê a Bíblia, jejua e ora. Só para os irmãos terem uma ideia, só para eu fechar, eu gosto, como a gente está falando muito sobre esses assuntos, né? A minha vida hoje é a seguinte, eu leio a Bíblia de 5 a 10 minutos por dia. Hoje, por exemplo, eu ainda não li porque eu estou aqui lendo com vocês e eu já estou a 1h15, então eu estou sempre lendo a Bíblia e aprendendo as coisas de Deus. Então tá, mas é bom você ter o seu momento pessoal. Eu estou lendo o que? Cantares, não, Lamentações, então eu tenho que parar e ler aqueles 10 minutos que eu estou dando sequência à história. Porque aquilo é uma coisa particular da Ana Paula, ok. Então de 5 a 10 minutos, meu tempo é 10 minutos, porque eu acho que 5, no meu caso, nessa altura do campeonato, é até uma vergonha para mim mesmo diante de Deus. Então, são 10 minutos. Ainda é pouco, mas é 10 minutos, ok. Então eu tenho que militar todos os dias em ler a minha Bíblia 10 minutos. Eu tenho voltado, porque eu fiquei 5 anos sem jejuar, mas eu tenho voltado a jejuar 2 a 3 vezes por semana. Mês de setembro eu jejuei o mês inteiro, cortei carne e ovo. Nesse mês eu tô fazendo o seguinte jejum. Eu janto, né? Depois que eu janto, escovei o dente, daquele horário que eu jantei, entre 7 e 8 horas da noite, eu vou até 3 horas da tarde do dia seguinte em jejum. Só a base de água, chá e suco, se eu for o caso, né? E ali eu fico só nisso. Quando dá 3 horas eu entrego o jejum e ainda continuo o resto do dia comendo, mas não comendo para me sobrefartar, né? Terminei o jejum, são 3 horas da tarde, então eu vou fazer um hambúrguer, vou pegar uma lata de Coca-Cola e vou tomar. Não, eu como exatamente aquilo que serve para me nutrir, para que eu não caia morta no chão. Então eu estou fazendo de tudo para fazer uma alimentação muito seletiva. Tirando os dias que são dias de festa. Às vezes o meu marido, como eu disse, ele não está mais aqui na Itália, está na Suíça tentando arrumar um emprego ali, trabalhar e estruturar a vida, né? Ele já arrumou o emprego e está só estruturando a vida. Então ele ficou aqui 5 dias. Aqueles 5 dias que ele ficou, a gente comeu carne, a gente bebeu Coca-Cola e tal, champanhe, sorvete. Mas ele voltou, eu cortei tudo de novo, porque eu preciso estar em constante consagração com o Senhor. Estamos em 2015, Jesus está voltando. Quando disserem paz, paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Então é tempo em que nós mais do que nunca temos que vigiar. Então, leia a Bíblia 10 minutos, faço o meu jejum. Ana, mas eu tomo remédio, eu não posso ficar a manhã inteira sem comer. Porque eu não posso tomar o remédio de barriga vazia, mas eu quero fazer o jejum. Como é que eu faço? Nesse caso, eu comeria uma torradinha, né, um pedacinho de torrada, um biscoito água e sal, creme crackers, né? Comeria 2, 3 bolachinhas, mas sem manteiga, sem maionese, sem nada. Só aquilo para forrar a barriga para tomar o remédio. Tem que tomar leite também, Ana, porque, né? Ok, se eu tenho que tomar remédio, dentro das coisas que eu preciso comer para sustentar a medicina, eu vou tomar. Mas eu não preciso tomar uma Coca-Cola, eu não preciso tomar um suco artificial, eu não preciso entrar num bife gigante ao meio-dia, não preciso bater um prato de feijoada à noite. Eu vou manter uma certa reserva, uma certa discrição na minha alimentação. Vou focar mais em alimentos naturais, como verdura, fruta e legume, beber muita água e vou procurar. Ou se eu não puder cortar carne no dia do jejum, do tudo, eu vou procurar comer carne branca, carnes menos pesadas, gordurosas, menos colesterol, porque assim eu vou trazer para o meu corpo mais qualidade de vida e eu vou ter mais aptidão para ouvir a voz de Deus. E a oração, porque isso é o complemento. Quando você busca a palavra de Deus e você consagra o seu corpo, né? Você enfraquece a carne e fortalece o seu espírito, automaticamente o Espírito Santo intercede por você nas suas orações. A Bíblia diz, tem uma passagem que diz: Pai, ensina-nos como temos que orar, porque nós não sabemos.
E é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque o Espírito Santo conhece o coração de Deus, conhece as vontades de Deus com relação à sua vida. Então o Espírito Santo sabe exatamente o que ele vai pedir por você. E o Espírito Santo conhece o seu coração. Ele conhece a raiz, os males e os bens que estão no seu coração. Então ele sabe exatamente aonde tocar. O Espírito Santo, ele tem condição de falar com Deus, porque ele é o Espírito de Deus, ele é santo e ele tem autoridade para falar e pedir por você, interceder por você, uma vez que você aceitou Jesus. Jesus, quando ele derramou o sangue dele na sua vida e te lavou dos seus pecados, te deu uma nova chance, ele te batizou com o Espírito Santo que está em você, e é o Espírito Santo que toca o barco nesse momento. Por isso que Jesus diz que não nos deixaria órfãos. É o Espírito Santo que trabalha na sua vida, e é ele que negocia diante de Deus tudo que você precisa. É ele que chora com você, é ele que fala, leva a sua boca a falar palavras que te trazem bênção, que te trazem maturidade, que te faz ajuntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Glória a Deus. Tá vendo como é que tudo é ligado, meu amado, minha amada? Tá vendo como é que tudo é interligado? E só para fechar, se você tá pecando, fazendo alguma coisa que você sabe que é pecado, você precisa ser radical. Basta, não vou fazer mais. Corto pela raiz esse mal. Olha, não queiramos ser esses indivíduos que se enquadram nessas características que abominam a Deus. Não queiramos, não temos que ter esse desejo. Amém? E assim, meus amados, eu acho que eu já falei demais, eu entrego essa palavra hoje. Abençoa cada um no santo nome de Jesus. Agora eu vou tocar meu barco aqui, vou fazer minhas coisinhas que eu tenho também para fazer. E assim eu abençoo a cada um no santo, poderoso, precioso e glorioso nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.